Olá, Jesus havia sido chamado para vir ver e para curar o amigo dele, Lázaro. Mas ele se demorou e então Lázaro morreu. Quando Marta veio ao encontro de Jesus, quando ele estava chegando, já com o Lázaro morto, Marta começou a questionar Jesus e disse que se ele tivesse vindo antes, o irmão dela não teria morrido. Então Jesus começa a falar sobre a ressurreição e fala para ela: Marta, tu crês nisto? E eu quero falar para você hoje sobre esse assunto. Mas antes eu vou pedir para você dê o seu gostei ou não gostei, inscreva-se no canal. Quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas vão poder ter acesso às mensagens. Se você gosta de mensagens de temas bíblicos, palavra de Deus, então compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal, ajude o canal. Deus abençoe. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala que se nós cremos em Deus apenas nesta vida, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. O que ele quer dizer? Que por um lado nós deixaremos de aproveitar certas coisas que as pessoas consideram relevantes e importantes nesse mundo, pelo fato de não crer ou de crer na ressurreição. Mas se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos num dia de juízo final perante o justo justificador, teoricamente nós perdemos muitas coisas. Por outro lado, eu te diria que não é bem assim, como já uma pessoa falou no passado, que se nós chegarmos lá no final e não tiver nada do que nós cremos, nós cristãos, que cremos na Bíblia, se nós chegarmos lá e não tiver nada, nós não perdemos nada. Mas se nós chegarmos lá, aquele que não creu, quando chegar lá, ele perdeu tudo, porque ele não creu. Então, Jesus fala para Marta que ele vai ressuscitar o irmão dela, o irmão dela vai ressuscitar. E Marta fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus questiona, tu crês nisto? E aí está a diferença entre as pessoas. Não está a diferença não está se é rico, se é pobre, se é jovem ou velho, se é homem ou mulher, se é criança, mas sim em tu crês nisto ou tu não crês. Se você não crê, você é muito infeliz, você não tem esperança. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:13, que o apóstolo Paulo fala ali que ele não quer que nós sejamos ignorantes como os demais, como os gentios, que não têm esperança. Mas ali ele fala também da ressurreição dos mortos, que os mortos em Cristo, quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e juntamente os que estiverem vivos serão arrebatados para com Deus, para Jesus, até os ares, nos ares. Essa é a esperança do cristão, do crente em Jesus Cristo. Tu crês nisto? Se tu não crês na ressurreição, não tem muito sentido. Mas pode ter certeza, a alma
é eterna. E muito mais vale do que qualquer ouro desse mundo. A alma é eterna. A nossa vida física, o nosso corpo físico aqui é limitado, é passageiro, e Deus fez assim para que o homem não ficasse por toda a eternidade separado de Deus, porque o homem pecou e separou-se de Deus por causa do pecado. Mas então Jesus manda o seu filho Jesus Cristo, Deus manda o seu filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar nossa dívida, aquele que não tinha pecado, perfeito, justo, para nos unir de volta a Deus. O pecado trouxe a morte, Jesus Cristo trouxe a vida eterna, a vida abundante, a união eterna com Deus. A palavra morte significa separação, e a palavra vida significa união, união eterna, comunhão eterna com Deus, volta ao propósito eterno que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos filhos da família eterna, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros com Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, então nós voltamos para esse propósito eterno. Nós passamos a ter vida eterna. Aquele que crê tem a vida. Aquele que não crê já morreu, já está separado, está debaixo da ira de Deus. Ele se mantém rebelde contra Deus. Mas aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo e tem a vida eterna. Crês nisto? E será ressuscitado e terá vida eterna. Tu crês nisto? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.